Deus vive todo-poderoso, Pai celestial, Senhor de todo o universo, Deus de todas as coisas. Cuidamos que temos sido teus servos e por isso aqui viemos, ó Deus, em busca do manancial de águas vivas, que é a tua palavra. Não viemos nesta manhã, ó Deus, te pedir os bens da terra, o ouro, a prata, ou as coisas materiais que certamente perecerão e deixarão de existir. Viemos aqui em busca do que é eterno, porque o Senhor disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Dá-nos, pois, nesta manhã, ó Deus, a tua palavra, pois queremos ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, e maneje bem a palavra da verdade. O que buscamos nesta manhã, Senhor, é aquilo que o mundo não busca. O Espírito que buscamos é aquele que o mundo não pode receber. A obra que queremos que seja realizada nas nossas vidas é aquela, Senhor, que o Senhor somente com muito poucos pode contar. Mas nós nos apresentamos nesta manhã. Eis-nos aqui, capacita-nos, ó Deus, para utilizarmos a espada do Espírito, que é a tua palavra, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe sentado. Nós queremos caminhar. Hoje estamos na página 14. Na página 14 tem um tema chamado ressurreição e glorificação. Porque o autor, ele entende que a glorificação somente se dará depois da ressurreição. Então, ele pega esses dois temas curtos, ressurreição e glorificação. Ressurreição, todos nós sabemos o que é, né? Quando a pessoa morreu e torna a vida no mesmo corpo. Isto é uma ressurreição. Isto não é reencarnação. Essa doutrina satânica chamada reencarnação não tem base na Escritura, na Bíblia, nem tem base na cabeça de nenhum ser humano que possa parar para pensar. A própria doutrina da reencarnação, ela prevê que o homem vai evoluir, reencarnou, vai ficando sábio, até atingir uma estatura semelhante à de, imagina, ninguém quer mais Buda, né? Maomé, ninguém aqui está ensaiando para ser praga nem peste, né? E aí ainda ele diz assim: Jesus é fruto de muitas reencarnações, por isso ele era tão... Conversa fiada, mentira do diabo, como sempre. Nosso assunto é ressurreição. Então, ressurreição é a pessoa, uma vez que tenha morrido, tenha sido sepultado. Então, o sepultado é uma visão de que caracteriza a morte, mas o sepultamento varia de ideia para ideia. Amém? Em Israel, no sepultamento não se enterrava o corpo. Aqui na nossa sociedade se enterra. Lá em Israel tinha os túmulos feitos nas pedras, e ali o corpo ficava até decompor. Então, havendo um sepultamento, ou ainda mais direto, uma morte, depois pode haver uma ressurreição. Milhões estão aguardando a hora da ressurreição, mas não estão, como dizem os testemunhas de Jeová, chamados pelos teólogos de PJs. Quem está aguardando a ressurreição não está no pó da terra sepultado. Não está. A Bíblia diz que o corpo fica sepultado, se decompõe de novo na estrutura da terra, mas a essência real de um ser humano, que é alma e espírito, isso nunca é sepultado. Isso está sempre ávido, vivo, de pé, ou salvo ou condenado.
É isso que a Bíblia diz, nós vamos ver detalhadamente. Estamos assim caminhando para a mente já ir podendo compreender. Então, quando em breve, neste século, creio eu e aposto a vida, neste século, Jesus Cristo vai ressuscitar a sua igreja. Quando soar a trombeta do arrebatamento, Paulo cria nisso e eu também creio nisso. Soou a trombeta do arrebatamento, ele ainda diz assim: nós, os que estivermos vivos, não precederemos aos que dormem. Ele diz que primeiro os que estão no pó da terra, o corpo, será transformado, o que é corruptível vai virar incorruptível, ou seja, o que se degenera vai tomar uma forma que nunca mais vai se degenerar. É isso que ele usa, as palavras corruptível e incorruptível. E isto aqui então que está no pó da terra vai ser transformado em glória para se unir com a alma e o espírito que estão aonde? No paraíso. Jesus falou para aquele ex-ladrão lá da cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ó, mas quando tiraram o corpo dele da cruz, botaram aonde? Sepultaram. E lá ficou. Cadê? Ele foi para o paraíso? Foi, mas Jesus não estava se referindo a um corpo, estava se referindo a um ser. E, irmão, tem uma notícia para você: você não é o que você olha no espelho. Sabe disso, né? Quem é você? Você é um ser que habita dentro deste corpo. Você não é este corpo. Você é um ser que habita dentro deste corpo. Este corpo pode morrer por uma facada, por uma bala, qualquer coisa, qualquer fatalidade. Acidentes, incidentes matam este corpo. Mas a sua realidade existencial não pode ser morta de forma alguma. Você é eterno. Salvo ou condenado, você é eterno. Dizem os TJs que inferno não existe. Então ele diz: quando uma pessoa pega e é condenada, ela é jogada no inferno, ela queima e acabou a história. Hollywood fica com inveja da mentalidade de alguns. Então, a Bíblia diz que aqueles que andam no caminho do Senhor, é dito isso lá no profeta Daniel, no final do capítulo de Daniel. A Bíblia diz que Daniel, naqueles tempos, uns ressuscitarão para glória e gozo eterno, outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Então a Bíblia diz que tanto salvo quanto condenado, isto é, eterno. Ou seja, o peso do sacrifício de Jesus Cristo, ele é muito grande. Ele tem peso de eternidade, tanto para quem aceita o sangue de Cristo, quanto para quem rejeita o sangue de Cristo. E é por isso que Deus viu essa obra de uma maneira tão pesada, que disse assim: eu vou enviar, eu tenho que fazer o meu máximo. E o meu máximo é dar o meu filho em resgate da humanidade. Porque Deus sabia que a condenação é eterna. Não tem essa de purgatório, né, doutrina católica. Não, caiu no purgatório, aí vai lá e oferece uns terreninhos para a igreja católica, oferece umas missas, uns sei lá o que, acende umas velas para as almas, vai diminuir a pena no purgatório. Conversa fiada, mentira do diabo, que está lá no Vaticano, sentado em ouro e prata. Nós aqui seguimos Bíblia, e a Bíblia diz que ou salvo ou condenado, isto é, eterno. Mas este processo definitivo da história do ser humano, ele acontece depois da ressurreição. Ressurreição. Nós vamos ver alguns detalhes que vai somar isso aqui, mas vamos caminhar. Aí na página 14, você tem uma definição de ressurreição, que é, depois de morto, voltar a viver. A Bíblia nos fala de dois tipos de ressurreição.
ou seja, do material para material, e depois voltar a morrer, como foi o caso de Lázaro. Amém? Está lá em João 11. O filho da viúva de Naim, em Lucas 7, também. Jesus ressuscitou aquele menino, tocou lá no caixão, né? Menino, levanta aí. Levantou, mas depois ele morreu de novo. E outros. E a ressurreição do material para o espiritual, quer para a salvação ou para a condenação. É o que nós estamos falando. Quando a pessoa não vai mais ressuscitar naqueles milagres feitos por Jesus, e até na atualidade conhecemos muitas pessoas que ressuscitaram e contam realmente coisas fantásticas, e o Espírito Santo testifica. Então, muitas pessoas têm ressuscitado, mas existe essa ressurreição, chamada ressurreição final, quando a pessoa vai ressuscitar, sim, naquela situação material, mas ela vai direto para o mundo espiritual. Isso aconteceu com quem? Ou melhor, vai acontecer com todos aqueles que já morreram e não ressuscitaram. Quando soar a trombeta do arrebatamento, os salvos ressuscitarão. Ou seja, o corpo, não esqueça, o corpo deles ressuscitará. E os perdidos, quando que eles vão ressuscitar? Depois de 1000 anos. Isso não precisa cálculo, não precisa nenhum cálculo, porque a Escritura diz que os outros mortos não ressuscitaram até que se passassem os 1000 anos. Que 1000 anos são esses? É o período de tempo em que Jesus Cristo estará reinando sobre a terra, reinando em carne e osso. Este tempo tomará início neste século que nós estamos vivendo. Neste século 21, Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras e vai implantar o seu reinado. E vai reger as nações com cetro de ferro. E neste milênio, a igreja volta para reinar com ele. Aí alguns vão dizer assim: esse cara é louco. Sou. Espera só mais um pouquinho. Então, meu irmão, vamos ver então aqui a primeira e segunda ressurreição. Tá aí, ó. Leiamos Apocalipse 20, do 5 a 6. A primeira ressurreição é a dos salvos. A segunda é a dos perdidos. Sendo que os salvos ressuscitam quando? No arrebatamento. Mais algumas décadas para frente. Os perdidos ressuscitam quando? Depois do milênio. Porém, onde estão os salvos que estão aguardando a ressurreição? No paraíso. E os perdidos que estão aguardando a ressurreição? No inferno. Enquanto os salvos já estão desfrutando das delícias celestiais, os perdidos já estão desfrutando dos horrores e desprezos eternos que vão sofrer. Os salvos estão no paraíso, mas aí não é a sua morada final. O paraíso é um estágio intermediário até que eles sejam transportados para a chamada glória de Deus. E o inferno não é um estágio final dos perdidos, ele é também um estágio intermediário até que sejam lançados do lago de fogo e enxofre, que a Bíblia diz: esta sim é a segunda morte. Ou seja, acabou, está confirmado, né? Então vamos lá. Os perdidos. Os salvos ressuscitarão em corpo espiritual, glorioso, de gozo eterno, igual aos anjos, né? Igual ou semelhante, enfim, quem viver verá. Amém? Não, mas vai ser assim, vai ser assado, cozido, temperado. Não vamos discutir isso, daqui a pouco a gente vai ver isso. Daqui a pouco. E diz: semelhante ao corpo glorioso de Jesus. As pessoas dizem: mas semelhante ao de Jesus? Não, é coisa demais. Eu também acho que é coisa demais, mas eu não sei. Vamos fazer o seguinte: vamos esperar chegar lá, a gente vai ver, amém? Se o nosso corpo vai ser igual ao de Jesus, semelhante, abaixo, ou sei lá o que Jesus preparou para a eternidade, brevemente nós veremos.
Esta é a primeira ressurreição. Quanto aos perdidos, só ressuscitarão no juízo final, quando os céus e a terra forem destruídos e criados novos céus e nova terra sem pecado. Tá? Não confunda, irmão, ou melhor, não te determines a imaginar que estes novos céus e esta nova terra descritos em Apocalipse 21 sejam um mundo semelhante a esse que nós estamos vivendo. Isso aí é o que muita gente pensa, que Deus, sim, isso é pauta dos TJs, dizer que o Filho de Deus, ou sei lá quem, Jeová, vai vir e vai implantar tudo de novo nesta terra, e aqui viveremos eternamente. Não é isto que a minha Bíblia diz. A minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que nós vamos morar numa cidade celestial, cujo artífice e construtor é Deus, e diz que as primeiras coisas são todas passadas. O que eu entendo de morada final não é sobre um planeta chamado Terra. O que eu entendo que a Bíblia me diz, o que os Salmos me dizem, é que todo esse sistema de universo hoje conhecido, ele deixará de existir como num piscar de olhos. É isto o que a minha Bíblia diz. Então, eu com certeza, não sei, cada um vai estudar e vai chegar à sua conclusão, mas eu com certeza não creio que essa terra será restaurada e que nela habitaremos, exceto no período de 1000 anos. Ainda Jesus vai implantar o seu período milenar e essa terra será sim restaurada, mas depois dos 1000 anos haverá uma batalha chamada batalha final, a guerra do... Gog e Magog. Guerra de Gog e Magog, o final. A batalha do Armagedon é quando Jesus vier agora pela segunda vez e pisar no Monte das Oliveiras para dar livramento a Israel. A terceira guerra mundial é a chamada Guerra do Armagedon, que acontecerá quando a igreja for arrebatada. Dentro de mais poucos anos haverá a terceira guerra mundial. E depois do milênio haverá a quarta e última guerra mundial. Amém? Não é à toa que é a quarta. Encerra. Você lembra da estátua que Daniel viu? Representavam quantos povos? 4 reinos. E o 4 está relacionado a isso, a essas ações dos homens sobre toda a terra. É porque é aquela questão dos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Vamos seguir mais um pouquinho. Aqui diz que os perdidos que estão no inferno receberão um corpo espiritual para tormento eterno e serão lançados no lago de fogo, que é pior do que o inferno, que é chamado de segunda morte ou galardão da iniquidade. Tem aí várias referências. Esta é a segunda ressurreição. Então diz que os perdidos estarão lançados e receberão também um corpo espiritual. Ou seja, os perdidos também ressuscitarão e receberão um corpo transformado. Para quê? Para sofrer o desprezo e o horror eterno. Irmãos, há uma coisa que me faz tremer, que é justamente a condenação. As pessoas não têm noção do que é a condenação eterna, do peso que é o sacrifício de Jesus Cristo. Estão brincando, até crente dentro da igreja de Bíblia na mão estão brincando, não estão levando a sério, não estão apostando a vida. Deus vai bater o martelo, e a Bíblia diz que os perdidos se calcula como uma areia do mar. Vai contar aquilo ali, pega um pouquinho numa palma da mão e tenta contar aquilo ali. Deus não vai ter piedade não, meu irmão. Misericórdia ele já teve quando enviou Jesus. Depois que entrou a misericórdia, qual é o próximo passo? O juízo, a condenação. É isso que a Escritura diz. Então, não brinque com essas coisas, porque Deus vai ressuscitar os mortos, vai dar a eles um corpo suficientemente preparado para suportar um desprezo e horror eterno. A Bíblia diz que horrenda coisa
é cair nas mãos de um Deus vivo. E tem um monte de cristão pateta. Deus é amor. Não, eu sou bonzinho, não faço mal a ninguém. Não faz mal a ninguém, não faz a obra, não faz nada. Não faz nada. Cruza os braços e fica esperando o tempo passar diante de si. Cadê o ex-me aqui? Cadê o id? Tem que fazer alguma coisa. O céu não é para quem não faz nada. O céu é para quem faz alguma coisa. Então aí diz, quando será a ressurreição? A ressurreição que nós estudamos acontecerá no arrebatamento da igreja, que será muito breve. A linha de pensamento mais difundida é que será em meio ao reinado do anticristo, cumprindo-se a seguir todos os grandes flagelos registrados no Apocalipse. Só para sintonizarmos um pouquinho, vamos falar aqui a linha do tempo dos fatos que já sucederam, que estão sucedendo e vão continuar acontecendo. Temos uma linha. Nós tivemos um período chamado Antigo Testamento ou Antiga Aliança, ou o tempo da lei. O tempo da lei durou até quando? Até que fosse implantado o tempo da... O que mais comumente se acredita, tempo da graça. Só que, raciocina comigo, o que é o tempo da graça? É o favor imerecido do sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando Jesus se ofereceu como sacrifício, foi instituído o tempo da graça. Mas, antes de Jesus, teve um cidadão pregando. Como chamava ele? João Batista. Lucas escreve dizendo que a lei durou até João Batista. Então eu tenho de João Batista até o sacrifício de Jesus Cristo um períodozinho curto. Ora, se a lei veio até João Batista, mas a graça foi instituída somente com o sacrifício de Jesus Cristo, são fatos que não se pode negar. Eu tenho aí um curto período entre João Batista e Jesus Cristo, que é um período chamado de restauração, que seria para a nação de Israel. Então nós temos aqui uma lacuna. Aí seguindo, Jesus implanta e nós teremos esse tempo da graça, ele tem para durar em torno de 2100 anos. Já estamos chegando ao final dele. Final, acabou. Sabe o que é acabar? Sabe o que é um dia a igreja na terra não existir? Sabe isso? É isso que vai acontecer. E tem crente com a mente acorrentada, algemada, parece até eu, 18 dias preso lá na Polímpia, que não consegue entender que Jesus Cristo não instituiu a igreja para estar sobre a terra para sempre. A igreja não é eterna sobre a terra. A igreja é eterna lá no céu. Sobre a terra ela é limitada. A igreja vai acabar. Entendeu, meu irmão, o que eu estou te dizendo? A igreja vai deixar de existir sobre a terra. E tem cristão que ainda não entendeu isso. Está vivendo, há quanto tempo Jesus veio? 2000 anos atrás. Vai passar mais 2000, 3000, 10.000. Não vai não. Acabou-se a era da igreja. Sabe o que é acabar? Chegou ao fim a era da igreja. Nós acabamos de mudar a transição até nos astros. Lá em Gênesis, quando Deus criou as constelações, os astros, disse que eles serviriam para quê? Sinais de tempos e eras. Se você procurar o significado da palavra era num bom dicionário, você vai ficar um pouco impressionado. Quando Jesus nasceu, apareceu uma estrela. Quando Moisés nasceu, apareceu uma estrela. Existe uma constelação que representa os Estados Unidos. Existe uma constelação que representa Israel. Existem várias. Você acha que aquelas constelações, Áries, Touro, Câncer, Leão, Gêmeo, isso não tem nada a ver com astrologia. Eu estou falando da criação do meu Deus. Estou falando das coisas do meu Deus. Então diz que é para sinais de tempos e eras. E hoje nós já saímos da era de peixes, entramos na era de
aquários. A era de peixes, que é símbolo do cristianismo, está ficando para trás. Está ficando para trás. Acabou-se a era da igreja. Já entendeu isso, meu irmão? Trabalhar, irmão, enquanto é dia. A noite cedo vem. A era de peixes foi-se. Agora estamos saindo, ficando completamente para trás. Estamos entrando na era de aquários. É a era do misticismo. A era, como é que chama aquele pessoal? Do esoterismo. É a era do satanismo. É hora de prevalecer as trevas. Só que nós vimos aqui uma transição. Antes que isso que nós chamamos de dispensação, antes que mudasse o tempo da graça, houve uma transição. Porque João Batista e Jesus Cristo se encontraram. Então nós vemos que aconteceu sobre o solo de Israel a fusão ou o entrelaçamento de dois ministérios. Então nós vemos como que a graça na pessoa de Cristo não já oferecido, mas a graça ainda invadindo para cá, e vemos a restauração invadindo para lá. Isso aqui é fantástico. Primeira vez que o Espírito Santo me mostrou isso, eu fiquei meio fora de mim. É aquelas horas que eu tenho que sair, ir passear, tomar um café, sabe? Parar na frente da televisão, deixar minha cabeça quieta, que o impacto é tanto, né? Que nem um vídeo que eu gravei ontem. Não sabia o que fazer mais da vida, fui alimentar os peixes. Aí eu falei, meu Deus, tal. Aí gravei, tá gravado. E vai para a internet. Recado para o deputado macumbeiro. Então, aqui, isso que aconteceu no solo de Israel, vai acontecer no solo também dos gentios, na era da igreja. Porque Israel é tipificação da igreja. Tudo, eu disse, tudo que aconteceu com Israel, vai acontecer com a igreja. Israel apostatou, Israel prevaricou, a igreja também. Mas quando Jesus foi resgatar, achou judeu? Achou Pedro, Tiago, João, achou. Também quando Jesus vier resgatar a igreja, vai achar? Vai achar a mim vai achar você? Amém, meu irmão. Então trabalha para que ele te ache também. Então veja bem, vamos voltar para a nossa régua aqui. O tempo da graça foi instituído, e quando terá fim o tempo da graça? Uma expressão que a Bíblia usa chamada fechou-se a porta. Quando vai encerrar o tempo da graça e a porta vai se fechar? No arrebatamento da igreja, que está descrito aonde? Mateus 25, parábola das 10 virgens, que diz, fechou-se a porta. Acabou. O arrebatamento aconteceu, encerrou-se o tempo da graça. Qual o próximo período? Reinado do Anticristo. Quanto tempo? 7 anos. 7 anos literais. 7 anos literais. O Anticristo reinará sobre a terra. Porém, aqui, a Bíblia diz, lá em Mateus 25, que houve um grito. Esse grito foi feito em que hora? Meia-noite. Meia-noite significa período das trevas, em que o anticristo está reinando. Mas Jesus ainda acha alguém para dar grito na meia-noite. Isso significa que o seu conceito de igreja entrou à noite. Vai ter crente pregando quando o anticristo já estiver no poder. Não é qualquer um. Não vai ter crente batista pregando. Não. Nem assembleano envolvido na política. Esses aí já foram. Esses aí já passaram por... Já estão vestindo farda verde-oliva. Esses já estão de cap e arma na mão. Vai ter meia dúzia de crente de Bíblia. E que ninguém vai resistir a esses camaradas. Esses caras serão os mais terríveis. E eu vou te dizer, sabe esses caras tão terríveis que vão estar pregando na meia-noite? Sabe onde que eles vão ser formados? Com o patrimônio que eu estou deixando.
é com este patrimônio que eu estou deixando que esses crentes, os mais valentes da face do planeta, serão formados com o material que eu estou deixando. É daí que eles vão ser formados. Então, 7 anos, tal, aí vai ter uma fusão do conceito do Evangelho com o período das trevas. Mas depois de 3 anos e meio do reinado do anticristo, o que vai acontecer? A igreja sai da terra. Chega uma hora que ela sai por completo. E aí é um período chamado Grande Tribulação, em que Jesus falou, daquele dia igual não houve, depois igual não haverá. É o pior período em que a humanidade poderia atravessar. O pior. O anticristo estará reinando o mundo com tudo que tem direito. Domínio total dos meios de comunicação, domínio total de internet, ninguém vai escapar. Quando fechou-se a porta, né, que a igreja foi arrebatada, os crentes que ficaram, quer ser salvo? Só morrendo. Só morrendo. E a grande maioria vai negar, porque todo mundo tem medo da morte. Não, se eu disser que nego Jesus, eu continuo vivo. A mente está atrofiada, ele não tem a ideia que ele tem que permanecer firme com Jesus, morrer para ser salvo. Os que tiverem essa concepção vão escapar. Mas a maioria vai negar. Claro que vai negar. Se hoje, sem perseguição, você já vê crente desviado, não tem perseguição nenhuma, o camarada está vivendo a vida dele, some da igreja. Hoje, tiraram um período desse em que o anticristo está no poder. Ouvi uma notícia aí, meu irmão, não vou nem entrar em detalhes, só ouvi, passou um passarinho e disse aí que o Lula está querendo fechar o Senado. Deixa isso para lá, isso a gente vê depois. Mas que se você levantar o pano verde e amarelo, vai ver vermelho embaixo, isso tu vai. E é por isso que os meus inimigos não gostam de mim, que eu falo mesmo. Então, fechou-se a porta, tal, vinha a grande tribulação. No final desse período chamado grande tribulação, nós vamos ter uma guerra. Que guerra é essa? A guerra do Armagedon, que é a terceira guerra mundial. Quem estará lutando nessa guerra? Israel contra todos. Israel contra todos. Aí Zacarias diz que eles estarão desesperados. As ruas sendo invadidas, mulheres forçadas, casas arrombadas, crianças caindo pela metralhadora, pelo fio da espada, um horror em Israel, um derramamento de sangue covarde e inigualável. Quando Israel se vê perdido, ele diz assim, é agora ou nunca. Cadê o Messias que nós estamos esperando? Cadê o Messias anunciado por Moisés? Aí eles vão, como Paulo descreve em Romanos capítulo 2, vão para o clamor, as armas deles não funcionam mais, o mundo está contra eles estão sendo varridos, estão prestes a ser exterminados da terra, na terceira guerra mundial. Aí eles vão para o grito. Quando eles vão para o grito desesperado, os céus se enrolam como pergaminho. Só vê-se uma glória e um relâmpago cair em cima do Monte das Oliveiras, e o monte rachar no meio como ninguém nunca viu igual. E Israel escapa pelaquele vale, e quando os inimigos vêm atrás deles no vale do Armagedon, a carne dos inimigos apodrece, estando eles vivos ainda, e o seu sangue soma até o freio dos cavalos. É um rio de sangue. E a Bíblia diz que haverá 7 meses, é isso? 7 meses. Até que sejam todos os corpos sepultados. Você tem ideia do que são 7 meses para sepultar cadáver? Você tem ideia do que é isso? 7 meses? E os despojos serão recolhidos por quanto tempo? 7 anos. Você tem ideia do que é ficar recolhendo coisas durante 7 anos? Aí Jesus implanta o seu reinado por 1000 anos, com sede em Jerusalém. Que bonita é, rua de ouro, mar de cristal. Jesus implanta o seu reinado em Jerusalém.
Só que quando Jesus pisou no Monte das Oliveiras, não pisou sozinho. Veio aqueles discriminados, aqueles martirizados, aqueles escorraçados, aqueles humilhados, eu, você e mais os outros valentes, desceram com ele e também pisaram com ele no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que reinaremos com Cristo por 1000 anos. E seremos o quê? Sacerdotes e reis. Nós dominaremos o mundo aqui com o nosso Jesus. O que aconteceu com os exércitos inimigos? Foram-se no vale do Armagedon. Foram-se. Nesse período de 1000 anos, o que acontece com o diabo? Preso no abismo. Preso no abismo por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o que acontece? O diabo é solto por um pouco de tempo e ele promoverá de novo com as nações uma guerra chamada Batalha Final. E ele de novo, depois dos 1000 anos, marcha contra Jerusalém. Mas quem está reinando lá? Jesus. O que acontece? Cai fogo do céu, consome os inimigos e aí acabou. Aí a Bíblia diz: eis que vejo novos céus e nova terra. E o mar já não existe, todas as primeiras coisas são passadas. Essa é uma régua que você deve desenhar, estudar, meditar, procurar entender, se debruçar sobre ela. Aqui está toda a história da humanidade. Aí vem os palhaços lá, vamos prender esse cara. Tá bom, prende. Não vai mudar a história. Vamos calar esse cara. Tá bom, tenta. Não vai mudar a história. Vamos ameaçar esse cara, né? De vez em quando. Aí, tu tá correndo risco de morte. É mesmo. Mais um. Entendeu? Tenta. Meu irmão, eu faço parte de uma história que ninguém muda. Ninguém muda essa história. Eu conheço ela. E na internet fizemos um slide e colocamos, porque eu fui chamado de um homem perigosíssimo, né? A promotoria disse que eu sou um homem de altíssima periculosidade, capaz de influenciar o mundo todo. Cá entre nós, mas você tem razão. Mas não espalha não, faz de conta que não é, que eu estou usando o que eles disseram para outras coisas. Eles me deram uma arma, eu estou usando. Faz de conta, essa é a verdade mesmo. Eu estou influenciando o mundo, porque Jesus está na minha vida. Então, aí eu disse assim, o homem mais perigoso, está lá escrito, né? Tem segundo grau, o homem mais perigoso do mundo, nunca usou, nunca pegou no 38, o homem mais perigoso do mundo, passeia na Quinta da Boa Vista, passeia no Alto da Boa Vista, só para provocar eles, só para provocar. Está lá um slide que já assistido por milhares de pessoas, já colocamos outras respostas aos jornalistas, não sei quem já assistiu, e essa semana vai estar indo coisa 10 vezes mais pesada do que aquela resposta ao jornalista. E foi esse vídeo que eu fiz que me deixou meio tonto. Tinha muito tempo que eu não ficava tonto com o impacto de uma revelação. Às vezes você tem que falar coisas, meu irmão, que você acha que nunca iria falar. Mas quem está disposto a obedecer, ouve Deus. Ouve. Tem alguma pergunta aí? Vamos ouvir a pergunta. A esperança cristã de Aquários ser símbolo do satanismo, isso poderia representar também o movimento dessa esperança em relação ao milênio, que vai ser a reunião de, no caso assim, de todos os textos? Bom, é uma linha de pensamento que pode ter muito seu fundamento, porque dentro de um aquário se cria o quê? Peixe, mas a Bíblia não compara o seu povo aprisionado dentro de um aquário limitado. Porém, o que nós vamos ver com o cristianismo manipulado e caído é que ele vai estar dominado. É isto que a Bíblia mostra, que assim que o anticristo se levantar, nós teremos igrejas ao seu serviço. Mas não é difícil olhar isso.
Basta olhar para as Assembleias de Deus que você vê que já estão oferecendo os seus candidatos à política, né? O maçom, o governador Sérgio Cabral, maçom, foi apoiado pelo Silas Malafaia, que disse: este aqui é o homem de Deus, esse promete e cumpre. Silas Malafaia apoiou Sérgio Cabral. E agora, quem transformou a Umbanda, a Macumba, a Magia Negra em patrimônio imaterial do Rio de Janeiro? Foi o candidato do seu pilantra Silas Malafaia. Pilantra! Eu já falei aqui e ainda digo na cara dele, a qualquer momento, bom, se bem que ele, alguma coisa ele deve já saber, que a gente distribuiu o CD na porta da igreja dele. Não distribuímos? Milhares? Distribuímos. Eu não sigo o mesmo Jesus que Silas Malafaia. O dele é lixo, o dele tem pacto com o diabo lá no Palácio Central, lá na Brasília. O meu não. O meu não faz aliança com ninguém, ele é soberano, ele reina sozinho. Esse é o meu Jesus. O meu Jesus não tem aliança, o meu não entra em maçonaria. E o meu não apoia candidato à política. Então, meu irmão, esta é a ideologia do Evangelho. Absoluto, não se curva a ninguém. E só aceita quem se curve a ele. Essa é a história, essa é a regra, né? Se você conhecer essa história, você sabe o que vai suceder. Ninguém muda isso, isso já é um decreto determinado. Mudam as coisas aqui no meio, aqueles que servem a Cristo ou não servem. A história vai sendo escrita individualmente na vida de cada um, mas universalmente a história já está decretada. Por quê? Porque Deus é onisciente. Universalmente a história já está decretada. Individualmente na vida de cada ser humano a história será mediante a sua postura, a sua decisão. Se você decidiu viver e morrer por Cristo, você vai fazer parte dessa história gloriosa e brevemente ouvirá: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. Nós vamos então dar uma paradinha e daqui a pouquinho a gente volta.